deixa bem claro, né, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde. E eu sei que a gente precisa meditar nisso, né? Porque eu sei que vamos sempre ter um argumento de que quem não quer, né, proporcionar uma melhor qualidade de vida para a sua família, para a sua casa. Mas a Bíblia ainda mostra que se o Senhor não estiver edificando a casa, a gente vai perecer, mesmo levantando cedo, dormindo bem tarde, e não vai ter muito proveito, porque não são coisas naturais só que vão manter a nossa família bem. Na verdade, é claro que isso faz parte, e eu acredito que é a pequena parte, né? Porque quando uma família está bem, ela pode sentar à mesa e pode ter um momento de comunhão, de alegria, de comunicação, independente do que esteja posto na mesa. Mas quando a família vai mal, querido, pode haver um banquete em cima daquela mesa. Não vai haver alegria, não vai haver satisfação, não vai haver comunhão, não vai haver comunicação. E é isso que o diabo tanto trabalha para que aconteça. Mas a palavra de Deus nos ensina a construir essa escala de valores segundo o princípio de Deus, e não segundo o padrão que o mundo quer oferecer. Então fica ligado, pois eu sei que a gente vai estar crescendo um pouco mais essa noite, né? O que veio ao nosso coração é a importância da unidade na família, pois nós sabemos o quanto o diabo luta, né, para que isso não aconteça, sabe? E a palavra de Deus, ela vai nos ensinando o que fazer, né, na verdade, para manter essa condição que estabelece a manifestação da bênção, da vida, do mover de Deus, né? Então, eu queria que você que está em casa hoje, claro, na sua sala ou no seu quarto, abrisse sua Bíblia aí em Mateus capítulo 25 e o versículo 12, tá bom? A gente vai começar por aqui. E hoje eu queria fazer um culto bem dinâmico assim, olha, a gente está acompanhando aqui pelas redes sociais também. E você pode comentar, tá bom? Pode colocar teu comentário aí e a gente vai interagir com você. Eu sei que vai ser algo bem edificante, com certeza Deus vai continuar operando ao nosso favor. Então chega para cá também, ministro. E Mateus capítulo 12, tá certo? E o versículo 25. É interessante porque essa passagem, né, de Mateus capítulo 12, se você está com a tua Bíblia, você vai ver que está dentro de um contexto onde Jesus liberta um jovem endemoniado, não é? E aquelas pessoas que estavam ali, elas começaram a dizer, olha, esse homem está expulsando demônio por Beelzebul, pelo o príncipe dos demônios, né? E olha o microfone, pronto. E Jesus, percebendo, né, aquelas conversações, na verdade a Bíblia diz, né? Entretanto Jesus compreendia os pensamentos deles e lhes afirmou: todo reino contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. O que é que isso quer dizer, né? Que Jesus começou a mostrar que tudo que luta entre si, contra si mesmo, né, vai acabar se destruindo. Eu acredito que muitas pessoas sabem que lá em 2 Crônicas, capítulo 20, né, naquela história de Josafá, onde Deus disse assim, a peleja não é vossa, mas é minha, diz o Senhor. Eu não sei se você percebe ali naquele texto, que Josafá se levanta pela manhã, reúne as pessoas, vai de encontro àqueles exércitos que vêm, mas a Bíblia diz que o Senhor trouxe confusão no meio deles e eles se destruíram entre si todos, né? E quando eles chegaram lá, só haviam os despojos para que eles pudessem trazer de volta para o seu arraial e crescer. Mas o que é que eu quero que você entenda é que aquela confusão que veio no meio do inimigo, né? Ela veio no meio do inimigo porque houve obediência por parte daquilo que Deus tinha estabelecido para o seu povo. E a gente vê que aquela confusão, eles lutando entre si, se destruíram.
Então o diabo compreende bem esse princípio. E é por isso que a gente vê hoje, né? O quanto o diabo luta, levanta argumentos, traz situações para que o casal não concorde em coisas, para que não haja uma concordância, uma unidade em coisas, em não haja conversação que possa chegar a um denominador comum. E sempre o diabo quer trazer conflito. A gente vê aí nas casas, não é? Onde muitos casais vivem de uma forma tão assim em discordância, que a maioria dos filhos crescem. Uns tomam partido dos pais, outros tomam partido da mãe, mas a gente vai sempre vendo aquela confusão, né? E aquela família a cada dia vai vivendo uma vida amargurada, triste, muitas vezes até tem bens e posses, mas não desfruta daquilo. E a gente a cada dia vai vendo o diabo conseguindo fazer com que pessoas vivam isoladas, mesmo acompanhadas, não é? E a gente percebe que Jesus disse isso, vê. Ele disse, olha, nenhuma casa, nenhuma cidade, nenhum reino dividido contra si mesmo subsistirá ou será destruído. E é por isso que a gente vai entendendo a importância, né, de irmos compreendendo princípios da palavra que vão nos levando a entender que é necessário algumas coisas mesmo, né, para a gente manter essa comunhão em casa. É necessário coisas para que a gente possa entender que conflitos vão bater na porta, divergências, afrontas, porque se nós não sabemos de tudo, né, ainda estamos aprendendo a palavra. Tem áreas na nossa vida que ainda vão sendo tratadas pela aquilo que nós recebemos, se é que retemos aquilo que recebemos. Então a gente precisa entender de uma coisa. Eu gosto, quando eu falo sobre isso, o texto que me vem ao coração primeiro é Efésios 4, né? Porque ele diz, rogo-vos como prisioneiro do Senhor, que andeis digno da vocação, com que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então a gente está vendo Paulo dar uma instrução para a igreja, né? Se manter em unidade, e eu acredito que essa instrução, ela vai servir para a família, vai servir para uma empresa, vai servir para uma sociedade, vai servir para todas as áreas da nossa vida, que é humildade, mansidão, longanimidade e suporte em amor, né? Então, para que a gente possa, nessa versão do King James, ele diz assim, esforçando-vos diligentemente para guardar a unidade do Espírito, ou preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Essa palavra paz ali, não é a palavra shalom, né? Mas é a palavra condição de permanecer tendo um bom relacionamento. Então a gente vai vendo, né, de primeira aqui, que se a gente não quer ter uma casa dividida, se a gente não quer ter uma família dividida, que caminha para a destruição, essas 4 coisas, no mínimo, a gente precisa ir se aperfeiçoando nelas, né? Isso, pessoal. Quem quiser falar aí, pode falar. Amém. Graças a Deus, pessoal, vocês que estão em casa nos assistindo. Uma boa noite e fica ligado que nós vamos crescer junto, amém? No conhecimento e no entendimento da palavra de Deus. E dentro disso que o senhor está falando, pastor, uma coisa que o senhor falou logo de início foi compreender os princípios da palavra de Deus para que nós possamos viver bem em todas as áreas, seja no casamento, seja no trabalho, seja em qualquer outra área, né? E um dos princípios, né, que foi estabelecido, Paulo escreveu 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, ele diz que fiel é Deus, pelo qual nos chamou à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. E essa palavra comunhão diz respeito a ser coparticipante das mesmas opiniões, ideias e interesse da mesma fé. Então, a gente sabe que pessoas são diferentes, né? Mas pela palavra do Senhor, tem que haver essa concordância, né? Ser coparticipante das mesmas opiniões, das mesmas ideias e dos mesmos interesses, né? E da mesma fé. Então, quando está todo numa casa na mesma fé, né? Então há uma grande possibilidade de todos ter essa compreensão desses princípios, de
de unidade mesmo, né? De unidade, de comunhão, de ser coparticipante, porque, ao contrário disso, como o senhor falou, e a gente acabou de ler aqui em Mateus, né? Que uma casa dividida não subsiste, não subsistirá. Então, quando há divisão é uma operação maligna, né? Tanto mesmo na mente de uma pessoa, tanto de um casal, ou de um homem ou de uma mulher que está em Cristo, pode vir, que não venha a concordar. Então, não chega a lugar nenhum. Só vai haver o quê? Confusão, caos, bagunça, né? E isso só pode ser consertado pelo poder da palavra, pelos princípios, conhecendo os princípios e colocando em prática. E isso vamos viver bem em todas as áreas de nossas vidas, né? Daí a gente começa a perceber, não é, ministro, o quanto é importante, né, nós entendermos a necessidade de estarmos constantemente nos fortalecendo na compreensão da vontade de Deus para a nossa vida, que isso vai transbordar para o nosso casamento, para a nossa família, né? Porque às vezes a falta de compreensão é o que leva as pessoas a dizer: só quem tem que mudar sou eu. Quer dizer que só quem tem que tomar a iniciativa sou eu. Quer dizer que, ou o outro lado diz: só quem faz aqui as coisas sou eu. E começa a lançar em rosto, né? E isso vai, ao invés de deixar com que o Espírito Santo trate com a outra pessoa, seja de uma forma ou de outra, o diabo consegue fazer com que um dos dois fique paralisado. Porque quando um diz assim: só quem tem que mudar que sou eu, então se vira, eu vou fazer mais nada. Ela fica parada e não age para fazer com que o Espírito de Deus age em favor da outra pessoa. Ou quando ela começa a dizer: aqui só quem faz as coisas sou eu, tu nunca age de jeito nenhum. Ela começa a trazer sobre aquela outra pessoa uma condição de dizer: tá bom, só é fulano que quer estar certo, então vai, faz o teu, que eu faço o meu. E de todo jeito o diabo consegue parar uma pessoa, né? E a gente vai entendendo que para que isso aconteça, cada um tem que entender bem o seu papel e decidir agir de acordo com ele, não é, Diácono Valmir? Verdade, pastor Adilson. A gente vai meditando, né, nesse princípio tão importante, né, estabelecido na palavra, né, do Senhor, que é a unidade. Eu estava observando aqui, né, o significado dessa palavra unidade. Um dos significados, a qualidade de não poder ser dividido. O Senhor abriu lá em Mateus 25, pronto. Jesus em outras palavras, Jesus estava afirmando isso: rapaz, mas um reino dividido, ele disse: opa, o de vocês, agora o meu não. E eu fico meditando, né, pastor, e a gente vai aprender, né, como a gente sempre tem ouvido aqui, né, nos cultos de família: casamento é uma construção. Então eu não casei com uma mulher perfeita, ela não casou com um homem perfeito. Isso. Mas sim um homem que tem deficiências, uma mulher que tem deficiências na alma, como nós sempre ouvimos aqui, né, pastor? E a renovação da mente com a palavra de Deus vai entendendo: rapaz, tem momentos que a minha esposa vai dizer: rapaz, pinta esse quarto aqui da minha filha de rosa. E às vezes eu queria que ela pintasse de lilás. Ia um rosa e um lilás, é um tom feminino. Isso. Só que, peraí, para a gente andar em unidade, eu não. Vai ter momentos que eu vou dizer: não, pinta de rosa, tá tudo certo. E ela vai ter que ir entendendo, porque ela também está se enchendo da palavra, renovando a mente dela. Da mesma forma, vai ter momentos que eu vou dizer: não, vamos pintar de lilás. E ela, com a compreensão da palavra, ela vai entender, pronto. Isso é andar em unidade numa área, no casamento, e a gente poder avançar. E assim, N áreas do casamento, né, pastor, que os filhos de Deus, a cada dia, né, com a renovação da palavra, vai entendendo, com a mente renovada, para poder ir praticando. Porque eu fico meditando, que ele falou aqui: rapaz, como Deus deseja que os seus filhos andem em unidade. E quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vai ver, né? A gente vê lá em Gênesis 3, né, aquele povo que decidiu construir aquela torre, que o Senhor teve que intervir. Porque, pronto, essa frase aqui, o significado dessa palavra aqui está lá em Gênesis 3 também. E outras passagens que nós vamos vendo, né, na palavra, e no casamento não é diferente. Porque eu fico meditando, né, pastor? Quantos casamentos aí, infelizmente, têm se destruído? Às vezes por uma palavra, porque a esposa, como eu falei aqui, a esposa gosta de rosa, vai querer que pinte de rosa o quarto, às vezes o esposo vai querer que pinte de lilás. Isso aí, se não tiver a cada dia, né, andando, os dois em uma concordância, andando na unidade, rapaz, é uma confusão dentro de casa. E aí? E às vezes gera até algo maior, porque o diabo se aproveitou ali daquela situação, porque eu queria que pintasse de lilás e a minha esposa de rosa. Mas quando a gente vai entendendo, meu irmão, oxe, rapaz, tudo bem, eu sei que assim, o homem é o cabeça, a decisão vai ser dele, mas às vezes, rapaz, então pinta de rosa, está tudo certo. Isso vai fazer o casal andar em unidade e poder avançar e revelar Jesus, né, pastor? É verdade. E outra coisa, sabe, é que
nesse tempo, né, a gente tem percebido, e já aí algumas pesquisas saíram, que nesse tempo de um confinamento mais constante, né, a gente vai vendo que a gente vai podendo revelar de uma forma maior, né, aquilo que a gente vai recebendo, aquilo que está influenciando nossa vida, aquilo que vai fazendo parte da nossa vida, porque habitualmente a pessoa levanta pela manhã, toma o café da manhã, sai para o trabalho, alguns voltam meio-dia, aí almoçam, descansam um pouco, voltam à tarde, só chegam à noite em casa, algumas vezes até um pouco cansado, e não tem muito aquele tempo de comunicação, de comunhão, até pelo cansaço do dia a dia. Mas quando as pessoas começam a se confinar dentro de casa, né? Acordou pela manhã, vai para onde? Rapaz, pode sair não, está tudo fechado, então vamos ficar em casa. Então isso vai fazendo com que os dois vão ficando mais perto em um tempo maior, né? Vai havendo uma exposição maior, e é por isso que a gente vai vendo, né, o quão importante é a gente não estar somente, como é que eu posso dizer, vindo à igreja, né? Não somente participando do culto, que é bênção, mas é retendo aquilo que a gente recebe, porque a gente sabe que pelo fato de ter uma carne, então a gente vai ver que as pessoas elas começam a se irritar mais fácil, começam a ser explosivos mais fácil, né? Começam a querer as coisas mais rápidas, e quando a coisa não acontece na mesma hora, um já cobra o outro, e daqui a pouco diz, olha, o bom mesmo é quando tu não está em casa, então era melhor que tu estivesse pelo mundo mesmo, porque é só assim que eu tenho sossego. Daqui a pouco os meninos começam a ver, e o diabo começa a cirandar aquela família de uma forma, que daqui a 1, 2, 3, 4, 5 dias, como a gente já viu aí, muitos divórcios aconteceram nesse tempo de pandemia, porque as pessoas não conseguiam se suportar uma à outra. Mas desde que elas já vinham vivendo há 5, 10, 8, 9, 11 anos, 12 anos, mas quando parou, que disse, fica 30 dias dentro de casa aí os dois. Então isso foi de uma forma tal, né, que daqui a pouco eles disseram, rapaz, a gente não se aguenta não. E na verdade nós sabemos que isso é um pensamento que o diabo traz para querer destruir, desfazer algo que poderia ser um canal de Deus para alcançar outras famílias, né? E a gente precisa cada dia ir entendendo que é num momento como esse que a gente vai poder desfrutar, ou poder a cada dia de uma forma maior, revelar aquilo que a gente vai aprendendo da palavra, porque no momento como esse a gente pode desfrutar de momentos muito melhores e maiores, até porque vai ter mais tempo, do que a gente vinha desfrutando ontem, né? A gente até falava aqui que a Bíblia diz que deve haver um tempo para tudo, então tem que ter tempo para trabalhar, tem que ter tempo para comprar, para vender, para negociar, tem que ter tempo para a família, tem que ter tempo para o lazer. Aí hoje todo mundo está tendo bastante tempo para a família, mas por não estar fortalecido para desfrutar de um tempo como esse, com qualidade, rapaz, tem filho dizendo, olha, é melhor o papai fora mesmo. Oxe, aí daqui a pouco começa a concordar com a mãe. Daqui a pouco os dois estão o dia todo dentro de casa, mas às vezes passam o dia de mal, né? O dia discutidos, ou brigados, ou qualquer coisinha já fecha o canal de comunicação, passa o dia todinho sem se falar. E isso tudo vai desgastando mesmo, né? A gente vê aí nas pessoas, não, já nosso casamento já estava vindo desgastado. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós sabemos que uma peça, ela se desgasta quando não tem óleo. Quando tem óleo, ela não se desgasta, ela funciona normalmente. Então, esse óleo, né, é o Espírito em operação pela prática da palavra. Porque é isso que a cada dia a gente precisa entender, porque o Pedro, né, ele fala uma coisa interessante. Ele disse, olha, vivei a vida comum do lar com discernimento. Aí ele fala para o marido, né, dando honra à mulher, considerando, respeitando, como vaso mais frágil, mas a gente pode tirar o nome mulher, pode tirar o nome homem e colocar mulher também, para viver a vida como um do lar com discernimento, entendendo o papel do seu marido, entendendo as deficiências dele, não sendo aquela que acusa, aquela que aponta, aquela que cobra excessivamente, porque às vezes tem algo que eu acho interessante, ministro, é que eu acredito que isso acontece com quase todo mundo, né? A mulher aquela mulher que tem um marido crente, ela às vezes vai cobrar dele de uma forma além daquele ainda está no nível, de uma forma excessiva.
né? E isso vai trazer um peso sobre ele, porque às vezes ele pode se expressar de uma maneira que não deve, às vezes pode agir de uma maneira que não convém, às vezes nem é por maldade, nem por raiva, nem por uma coisa, nem por outra, mas é porque ainda não tem entendimento naquilo, e a mulher vai dizer: rapaz, olha aí, tu vai para a igreja, aí tu me cobra algumas coisas, olha aí a maneira que tu age pro meu lado, também só quem tem que agir direitinho contigo sou eu, e daqui a pouco começa aquele conflito para criar uma contenda que pode levar à divisão, não é? E aí a gente vê, né, pastor? Com certeza. E aí a gente vê, né, que quem veio para passar na cara, né, condenar a pessoa é o diabo, né? O diabo, ele é muito perito em fazer isso. E muitas vezes a pessoa, mesmo em Cristo, o diabo chega a usar a pessoa e dizer: olha, tu vive na igreja direto, tu canta na igreja, ou tu prega, e tu fica fazendo isso, né? Porque aquela pessoa, como o senhor falou, muitas vezes não tem um entendimento da palavra em determinada área, né? E age de uma forma. Mas quando se busca a palavra, como o senhor falou, que Paulo falou lá em Efésios 4:1, né? Eu, como prisioneiro de Cristo, rogo-vos para que andeis de uma forma digna, né? Com mansidão e humildade e mansidão. Então, quando se tem o conhecimento do fruto do Espírito, vai haver aquilo que Paulo também falou em Romanos, capítulo 15, versículo 1. Vós que sois fortes, devereis suportar os mais fracos, né? Mas só imagina agora, pastor, se os dois, ambos, estando fortes, será que elimina muito contrito, muita contrito dentro de uma casa ou não? Não é isso? Não é isso, Diácono? Porque as pessoas, né, vão passar... pronto, agora. Está funcionando aqui. Porque as pessoas vão passar a discernir, está entendendo, Diácono Valmir? O que a gente precisa entender, né, que a gente não pode querer ficar só sensível para perceber as direções do Espírito, né? Mas a gente também precisa desejar ficar sensível para perceber as investidas do diabo quando ela vem, né? Porque às vezes a gente diz: Senhor, eu quero ser guiado pelo Espírito, e a Bíblia diz que a gente deve ser mesmo, a gente deve desejar, deve buscar, mas a gente também deve desejar ficar sensível para perceber essas investidas do diabo, através de um cônjuge ou de outro, ou através dos filhos, não entendendo principalmente que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Amém. Né? Amém. Porque às vezes na nossa primeira etapa da vida espiritual, eu acredito, eu já disse isso, hoje eu não digo mais, graças a Deus, mas eu já cheguei a dizer isso: olha o diabo usando tua boca. E a pessoa, sem entender do outro lado, quer dizer que tu vem encher meu juízo, e agora é o diabo usando minha boca. O Satanás está usando é tu. Aí começa, não é? Pronto, né? Aí começa com aquilo. E hoje, quando a gente percebe, vai aprendendo a discernir, mesmo que seja uma operação do diabo, a outra pessoa não vai dizer: Satanás, vem aqui, me usa agora, que eu vou fazer a tua vontade agora. É para eu dizer o que com ele? É para eu dizer o que com ela? É para eu fazer o quê? É para eu agir como? Ninguém vai fazer isso, né? Às vezes a pessoa é usado, infelizmente, né? Até Pedro foi, mas de uma forma que a pessoa diz: não, que o Satanás é eu mesmo, vem encher meu juízo porque quer. Você vai ouvir agora e não sei o quê, né? O pastor Adilson, e a gente vê, né? Como o senhor falou, nós vimos e já falamos também, podemos dizer assim, que a gente não, né? Claro. Ninguém está na plenitude, mas eu fico meditando, né? E muitas das vezes a falta do conhecimento, às vezes a esposa vai falar para o esposo que não é crente. Ou vice-versa. O esposo crente vai falar para a esposa não crente. Aí pronto. Aí é aquele ditado, aí é que o diabo pega carona mesmo e investe com força, né? E o discernimento, como o senhor falou aí, né? Rapaz, então a gente também tem que ser guiado pelo Espírito para discernir isso aí. Como Jesus foi com Pedro, o senhor citou aí bem, né? Jesus não criticou Pedro, nem não, Jesus disse: rapaz, eu entendo muito bem, né? O discernimento do Espírito foi lá e falou aquilo para Pedro, né? E infelizmente, né, por falta de conhecimento e entendimento da palavra, nós vamos vendo, né? Que infelizmente acontece muito isso nos casais, né, pastor? Aí aquele que não é crente, é por isso que eu não vou para a igreja. É verdade. Ou nada. Ou vice-versa também, pode ser com o esposo para a esposa. Aí a esposa vai dizer do mesmo jeito: eu vou para a igreja nada. Tu está indo aprender o que lá? O que é isso que o pastor está te ensinando, né? Sobra o pastor, né? Infelizmente, né, assim, né? Mas quando a palavra vai chegando, né, pastor? Que o esposo está em Cristo, a esposa não. Ou a esposa está em Cristo, o esposo não. Que eles vão discernindo pelo Espírito. Que a luta não é contra ele, mas que o que está por trás dele vai discernindo e vai
andando em amor, tratando em amor, né? Agindo em amor, rapaz, isso vai fazer toda a diferença. O mais forte suportando o mais fraco. Pronto, né, não, ministro? Isso é o desejo de Deus, né? Aí agora quando os dois estão em Cristo, rapaz, que a cada dia vão buscando, entendendo como o senhor falou, né? O forte suporta o mais fraco. Nenhum do casal, meu irmão, nenhum dos casais estão na mesma condição correndo a carreira. Talvez o esposo seja mais crescido do que a esposa, ou a esposa mais crescida mais do que o esposo. Pronto, isso também vai levar em um entender o outro. Vamos lá, rapaz, pega na mão, um fortalece o outro, um ajuda o outro, um avança com o outro, pronto. Isso também é andar em unidade, né? E é o desejo de Deus, né, pastor? Porque às vezes, muitas das vezes, o marido está mais crescido, aí às vezes quer apontar a esposa que está em Cristo. Isso. Eu sei que tem momentos também que o homem tem que dizer, rapaz, vamos lá. O senhor aqui é um exemplo, claro, né? A gente pode falar aqui, porque o senhor deu muitos exemplos aqui, e a irmã Márcia também. Às vezes a irmã Márcia, eu vou hoje não. Seus filhos, seu rapaz, vamos embora. Vamos embora. E a gente vê hoje, né, o fruto. Então a gente tem aprendido com o senhor, e o senhor aprendeu com a palavra, e conosco não é diferente. Às vezes a esposa quer ficar um pouco em casa, a gente, rapaz, vamos lá. Vai falar em amor, mas vamos embora, rapaz. Vão ter dias que vão ser lícitos, né, não é? pastor? Da mesma forma o homem, mas isso aí, pronto. Isso também é andar em unidade. Um ajudando o outro, um fortalecendo o outro, um cooperando com o outro, porque hoje é uma carne só, meu irmão. Né, pastor? Até a irmã Márcia falou aqui, né, no cordão de 3 dobras lá, não foi? No último culto aqui, o senhor. E ela no culto de casais de uma verdade, rapaz. Um ajudando o outro, um fortalecendo o outro, para que casais possam alcançar outros casais, porque como eu falei aqui inicialmente, está na palavra, né? Rapaz, família é projeto de Deus. Nasceu no coração do Criador, né, pastor? Até porque, né, Diácono Valmir, a gente vai vendo que, na maioria das vezes, o diabo ele sempre vai trabalhar a médio e longo prazo. Porque quando a pessoa está buscando a palavra, de primeira ele não consegue dar uma investida que ele tenha êxito, entendeu? E às vezes... mas dá para ficar hoje, tá bem? Dá para ficar depois de amanhã, dá para ficar depois de amanhã. E daqui a pouco aquela pessoa vai se distanciando da comunhão, do estar junto, da busca da palavra. E isso vai abrindo brechas, não é? No sentido de que a pessoa vai ficando insensível a algumas coisas que ela poderia suportar em amor. Às vezes dentro ou fora da igreja, ou numa conversa, né? Porque a gente sabe que quanto mais a gente vai ficando fortalecido no Senhor, vai ter hora de conflitos que a gente vai ouvir coisas e daqui a 5 minutos a gente diz, rapaz, olha, é o seguinte, me desculpe, ou eu te perdoo e está tudo certo. A humildade é a mansidão, não é, você não? falou. Mas se a pessoa vai se enfraquecendo, então aquilo que ela demorava 5 minutos, daqui a pouco é um dia. Daqui a pouco é 2 dias, daqui a pouco é uma semana, daqui a pouco ela toma uma posição, diz, quero mais não. E a pessoa vai dizer, não, mas não é assim. Não, quero não. Mas rapaz, veio o seguinte, pronto, me perdoe. Olha, me desculpe, não quero mais desculpa nem perdão, não. E a pessoa começa a se endurecer, entendeu? A ponto de diminuir a carreira, de retroceder, de deixar de estar ali fervoroso, porque a gente sabe que todas as pessoas que pararam, retrocederam, desanimaram, elas nunca vão dizer, foi Jesus que me entristeceu, foi Jesus que me desanimou, nunca, né? Elas nunca vão dizer, foi a palavra não tem futuro não. Não, elas sempre vão dizer, não foi por causa de fulano, foi por causa de cicrano, foi por causa do meu esposo, não, foi por causa da minha esposa, né? E foi por causa do pastor, que o povo até diz que foi por causa do pastor, né? Então o que acontece? O síndrome de Gênesis. Não é? Cai logo. Mas é verdade, porque quanto mais a gente vai se fortalecendo, então é que a gente vai a cada dia entendendo. Poxa vida, fulano falou de uma maneira que me machucou. Pode ser que fulano venha e diga, olha, eu reconheço, eu te machuquei, me perdoe, me desculpe, vou me policiar. Ou pode ser que fulano não venha, porque às vezes a gente fica naquela expectativa, os dois estão em Cristo. Aí um fala uma coisa que não agradou o outro, a primeira coisa que o outro pensa, né, ou o diabo lança de cadê o amor? Vamos ver se fulano vem pedir desculpa. E não está pronto para dizer, rapaz, já está perdoado. Se vier pedir desculpa, já está tudo certo. Se não vier, está perdoado, pronto. Se aquilo é uma constante, então tem que se chamar, sentar, dizer, olha, eu percebo que tu não consegue, ou tu não quer mudar nessa área. Porque todo momento que acontece qualquer coisinha aqui, a primeira coisa que tu toca é isso, a primeira coisa que tu fala é naquilo, a primeira coisa que tu lembra é aquilo outro, então peraí, vamos conversar, bora. É onde entra a comunicação, olha, é impossível a gente não sofrer nenhuma divergência aqui. Agora, quando acontecer, vamos fazer assim, não toca nisso não.
Tu não disse que já perdoou, tu não disse que já desculpou, então passou-se. Vamos rasgar a folha, jogar no lixo, a gente bota lá para o lixeiro levar e a gente vai daqui para frente. Porque senão, né, é como Paulo disse, ele disse, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. É claro que o nosso alvo hoje, nessa área, é a cada dia ter uma família numa comunhão maior, numa concordância maior, numa unidade maior, numa mesma visão, no sentido do projeto de Deus para a família, não é? Que isso vai respingar em todas as coisas que Deus quer fazer com cada indivíduo daquela família. E isso, claro, é o que vai fazer com que a gente avance. Mas se não houver essas coisas, a gente vai ficar dizendo é o diabo. Ou mesmo sem dizer àquela outra pessoa que é o diabo, mas ela vai querer agir da mesma forma. Eu estava vendo aqui, né, Pedro, quando ele escreve a respeito de viver com discernimento a vida comum do lar, o tratamento que o marido tem que ter com a esposa tem que ter com o marido. Mas ele fala uma coisa interessante no versículo 10 aqui, né? Ele diz assim, vê, versículo 9, 8. Ele diz, concluindo, tende todos vós o mesmo modo de pensar, ou o mesmo sentimento, demonstrai compaixão, amor fraternal, sede misericordiosos e humildes. Não retribua mal com mal, tampouco ofensa com ofensa. Ao contrário, abençoe. Porquanto foi justamente para esse propósito que fostes convocados, a fim de também receberdes bênçãos por herança. Então ele está dizendo, olha, não retribui ofensa por ofensa. O marido me ofendeu com a palavra. Pois vai receber na mesma moeda. Ele agiu de uma forma que não convém, vai receber na mesma moeda. Então, naquele lugar, querido, as bênçãos do Senhor, que é para transbordar, elas vão pingar de vez em quando. Porque as pessoas estão travando a sua própria vida e a sua casa, não é? Pelas suas próprias ações. É aquilo que uma atitude, aí gera outra atitude, e as pessoas dizem aí, né? E é uma verdade, que toda ação provoca uma reação. E a gente sabe que tanto provoca uma reação positiva, quanto provoca uma reação negativa. Mas pelo fato de nós estarmos em Cristo, não é que a gente vai ter uma ação negativa contra nós, e a gente vai produzir uma reação negativa também. Porque Jesus diz, ame quem não lhe ama. Fale bem de quem fala mal de você. Ore por quem lhe persegue, né? Então, é aquele que te feriu uma face, revela a outra. Jesus não estava falando somente dos discípulos para com o povo, porque a gente sabe que tem pessoas que às vezes estão na igreja, né? E elas às vezes ouvem que fulano disse alguma coisa a respeito dela, Cicrano queria passar a perna nela, Beltrano falou da vida dela, e ela diz, não, mas eu perdoo, eu libero perdão. Aí quando é dentro de casa, fica lá travado. E na verdade isso tem que começar dentro de casa. Não é que a gente vai dizer, não, perdoa os de casa, os da igreja que não venha fazer nada comigo, não, porque se fizer vai receber, não é isso, né? Mas é que no sentido que tem que começar dentro de casa. Se eu não consigo relevar uma coisa da minha esposa, ou liberar perdão rápido, não guardar mágoa, não lançar em rosto depois, não querer retribuir uma ofensa com ofensa, aí eu vou fazer isso com as ovelhas da igreja. Aí eu deixo as ovelhas bem, porque diz, não, eu errei, e o pastor foi o maior compreensivo, e disse, não, rapaz, vem embora, fica firme, vamos orar, pede perdão, está tudo certo. Aí quando é em casa, diz, não, você sabia, fez porque quis. Aí vem com esse negocinho de perdão, aí quando é depois, e naquele dia, faz 2 meses, aí não, naquele outro dia, faz 15 dias, e começa a lembrar coisas, e não é rápido em agir de uma forma que possa manter a unidade lá. Então essas coisas a gente precisa ir entendendo por quê, né? As pessoas é quem precisam ver em nós mesmos que estamos em Cristo, que em Cristo é para se viver bem mesmo. Aleluia. Tem defeito? Tem. Tem deficiência? Tem. Tem coisa a ser melhorada? Tem. Mas nós podemos viver bem, meu irmão. Podemos a cada dia entender, rapaz, olha, meu marido é meio chato, mas eu consigo suportar ele em amor, e a cada dia esse suporte vai dando condição dele mudando. A minha esposa é meio pé de galo, então eu suporto ela em amor, vou tratando ela bem, e isso vai dando condição do Senhor ir tratando com ela, e ela ir mudando também. É claro que a gente não vai aceitar o errado, não vai aceitar o comodismo, não vai aceitar coisas que estão fora da palavra, mas aquilo que está dentro. A gente precisa cada dia crescer para entender, né? O Espírito Santo não vai pegar as pessoas pelo pescoço, a gente vai pegar. Agora também ele vai falar.
vai mostrar, vai lembrar, vai exortar, vai consolar, vai corrigir. E a gente vai fazer isso às vezes um com o outro. Não é? Eu vejo, pastor, algo interessante que a palavra diz em Provérbios 19. Ele diz assim, que aquele que obedece ao Senhor vive muito e vive muito bem, na versão King James. Então, vive muito, longevidade de vida, e vive muito bem em todas as áreas, né? Vive muito, longevidade de vida, e vive muito bem em todo segmento, em todo relacionamento, principalmente em casa, né? Casal, fora, em todo lugar, você vai viver muito bem, né? Então, o segredo de viver muito bem está aí. A gente sabe que o diabo, ele é perito mesmo em roubar, matar e destruir. Ele não está feliz com família unida, né? Quer destruir família, quer acabar casamento, quer matar pessoas, né? Mas só a condição de viver muito e viver muito bem em todas as áreas, e principalmente na família, né? No casamento, buscando a palavra, né? Verdade, ministro. E o senhor falando aí, viver muito e muito bem. Nós vemos, né, que tem pessoas que vivem 80, 90 anos, viveram muito, naturalmente falando. Mas será que estavam andando em unidade no casamento? Mas a Bíblia diz muito e muito bem, quer dizer que é para viver até o certo, né, 70, 80, 90, não sei. E o muito bem é andando em unidade no casamento, né? Criando os filhos no caminho que se deve andar, né, pastor? E eu fico verdade. meditando, né? Aí o senhor me lembrou aqui o versículo, né, Atos 10, capítulo 1. O capítulo 1 fala de Cornélio, né, que era um centurião da corte, mas no versículo 2 a Bíblia diz que ele e toda a sua família eram tementes a Deus. Um homem e uma família que ainda não era crente, ainda não tinham recebido Jesus. A gente sabe o histórico lá deles, mas eu fico meditando, eram tementes a Deus, ele e a sua família. Então o que ele aprendeu naquele momento, ele praticou com a sua família uns princípios de Deus, porque a Bíblia diz eles eram tementes a Deus, ele e sua família. Então eu acredito que era um pastor que andava em unidade naquele tempo, com aquela compreensão que ele tinha. A ponto dele promover, né? Quando Pedro chega lá, ele diz: olha, estou eu e toda a minha casa aqui pronto para receber o que Deus, né, tem para falar através de você. E é interessante porque a gente vai vendo que quando isso acontece, todos daquela casa foram abençoados de certa forma, sendo cheios do Espírito Santo, nascendo de novo, saindo das trevas e vindo para a luz. Aí a gente vai vendo que se uma pessoa já passou por todo esse processo, ela pode desfrutar de um tempo poderoso na sua vida. Só que ela precisa entender que ela própria, né, no sentido da sua família, são os próprios guardiões. Eu estava vendo, rapaz, e é um texto que eu gosto muito, né, que ele pode nos servir como ilustração, que é lá em Neemias capítulo 4. A Bíblia diz que quando aquele grupo lá, Sambalate, Tobia, os árabes, os amonitas, viram que a reconstrução do muro já estava avançando e as brechas já estavam sendo tapadas, né, eles concordaram para vir atacar Neemias e o povo. E é interessante porque a Bíblia diz, eles combinaram para vir atacar eles e trazer confusão entre eles, né? Para que eles ficassem confusos, não tivessem norteamento e o inimigo pudesse entrar e destruir de uma forma mais fácil aquele povo. E hoje a gente vê isso com as famílias, né? É que quando não há aquela compreensão, aquele que para ouvir, entender aquilo que está se ouvindo, para perceber e saber responder bem, aquele que não para dar atenção ao seu filho como deve, então daqui a pouco os filhos estão distantes dos pais, bem pertinho durante o dia, mas estão distantes, não compartilham coisas, não desenvolvem uma amizade, aí isso já não desenvolve uma confiança, e daqui a pouco as coisas acontecem com os filhos. As pessoas dizem, né, por aí, o último a saber é os pais. Por quê? Porque os pais que não estão em Cristo, eles constroem esse distanciamento, né, emocional, afetivo. Às vezes não é nenhum distanciamento social, porque os meninos vivem dentro de casa, mas vivem dentro de casa falando com outras pessoas fora. Agora nesse meio de comunicação, de tecnologia, não é? Então esse distanciamento vai acontecendo a ponto de, lá fora, as pessoas dizem, olha, os últimos a saber são os pais. Mas em Cristo é diferente, querido, ou deve ser diferente, né? Não é que os nossos filhos vão estar isentos disso. Na verdade, eles estão guardados do Senhor, vão sabendo como se defender dos ataques do inimigo.
Mas às vezes quando acontece um erro de percurso ou outro, uma adversidade ou outra, louvado seja Deus, né? Eu acredito que a maioria de nós, como pais em Cristo, somos os primeiros a saber, para poder dar uma palavra, para poder orar, para poder interceder, orientar, fortalecer. Ou seja, então a gente vai vendo que dentro da unidade todas essas coisas elas vão sendo geradas. Quando não há unidade, o pai não tem muita oportunidade de aconselhar o filho, não tem muita oportunidade de fortalecer ele, não tem muita oportunidade de orar por ele, orar com ele, que às vezes nem sabe. Ora, não, você ora pelos seus filhos? Oro, Senhor, entrego meus filhos na tua mão, toma conta deles. Deus vai dizer, não, é herança sua, eu confiei a você. Você vai ter que preparar eles como uma flecha para que eles possam ir no alvo que eu tenho para a vida deles. Agora você faz parte da preparação para isso. Então, a gente vai vendo que dentro daquele ambiente de comunhão, vai sendo gerado N coisas, né? Até o Salmo 133, e eu acredito que quando ele diz assim, né, que quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é precioso como o óleo, mas é ali que o Senhor ordena a bênção e a vida, né? Eu acredito que essa vida é no sentido muito abrangente. Não é só no sentido de que Deus ordena a bênção e a pessoa está viva, não. É no sentido de que Ele ordena a bênção e a vida. A bênção e a alegria, a bênção e a comunhão, a bênção e a paz, a bênção e a intimidade, a bênção e a cumplicidade. Ou seja, todo esse pacote de vida, né, ele vem junto com essa condição dentro da unidade mesmo. E essa unidade precisa cada dia ser preservada em casa. Por quê? Porque eu fico pensando, né? Pedro disse, olha, sede sóbrio e vigiai, porque o vosso adversário o diabo, ele anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E a gente sabe que é assim, quando a gente tem a oportunidade de assistir esses documentários, né? A gente vê que esses animais assim, e principalmente o leão, se ele nunca vai atacar uma manada de búfalo, uma manada disso, uma manada daquilo, não. Ele fica ao derredor, somente espreitando, vendo aqueles que vão ficando para trás, aqueles que diminuem a velocidade, aqueles que por uma maneira ou por outra ficam enfermos e vão se afastando do rebanho, aqueles que por um motivo ou por outro se desvia do todo. Então ele diz, vou pegar aquele só, é melhor pegar aquele só do que pular no meio do rebanho, eu vou ser estraçalhado ali, né? Então a Bíblia diz, olha, sede sóbrio e vigiai, porque eu sei que se houver uma divergência entre eu e minha esposa, por exemplo, e daqui a pouco ela vem perguntar uma coisa, eu digo, sei não, faz o teu aí. Olha, mas isso aqui, você que sabe. Aí daqui a pouco, olha, não, eu não quero nem saber disso aí, resolva, se vire. Aí isso vai dando um distanciamento onde o diabo, ele tanto está me freando, como também está construindo uma fortaleza lá do outro lado, que mesmo que depois eu queira a reconciliação, eu já vou ter 2 obstáculos. Vou ter que vencer a minha carne e ainda vou ter que derrubar algumas barreiras que eu mesmo coloquei lá, sabe? Às vezes é com o filho. Na né? mente dela ou deles. Às vezes é com o filho, né? A pessoa vai lá e por não ter esse tão bom relacionamento, daqui a pouco o pai quer dizer, meu filho, vem cá, vamos conversar. Ele diz, agora? O senhor nunca quer conversar comigo. Aí por que agora o senhor está querendo conversar? E é assim, pois também tá bom, vá, fale. Aí o pai vai lá, fala, meu filho, eu lhe amo, eu quero seu bem. E na mente do filho, no ouvido dele, está dizendo, me ama, tá bom, me ama agora, né? Tá certo, vai dizendo. Aí o pai fala, entendeu? Tá bom, tá certo, beleza. Aí se sai de orquídea, nada. Agora quer vir com essa conversa. Não tem credibilidade. Porque já ficou aquele distanciamento tão grande que até haver essa aproximação, para que essa palavra faça o efeito, para que as pessoas vá entendendo bem e haja esse quebrar mesmo, né, daquilo que o diabo conseguiu construir, travar. Então vai haver um tempo. Que às vezes o pai diz, já falei, quer dar ouvido, não, apoio, vai sofrer na vida. E não está nem aí, né? O senhor falou de situações, né? De filhos e falou de mulher, esposa, né? Isso. E a gente vê, né, nessa situação que o senhor estava falando, aí eu estava vendo que muitas vezes, né, o pai muito distante, está todo mundo dentro de uma casa, mas muitas vezes os filhos se tornam órfãos de pais vivos e mulher viúva de marido É verdade, vivo, isso, né? é verdade. Por causa do distanciamento, só falando eu observando aqui. Né? Porque a gente tem que partir desse princípio, vê. Deus, ele vai nos dar a cada dia argumentos, ensinamentos, correções, instruções para a gente viver uma vida em unidade. Entendendo que viver em unidade não é falta de conflito,
não é falta de divergência, mas é mesmo nas divergências, não pagar o mal por mal, não pagar injúria por injúria, não retribuir ofensa por ofensa, mas a cada dia estar pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar, e a cada dia pronto para se reconciliar o mais rápido, para desculpar o mais rápido, para perdoar o mais rápido, para manter aquela condição. Porque senão qualquer coisinha é como que um passo para trás. É como que a gente vai fazer uma caminhada, né? E sai com o outro conversando, e daqui a pouco o outro vai desacelerando e a gente continua no mesmo ritmo. Daqui a pouco a gente olha, fulano está lá atrás. Bora, rapaz, eu não aguento esse ritmo teu não. Ou a pessoa diminui o ritmo para acompanhar a outra, ou aquela pessoa vai ter que dizer, rapaz, eu vou tomar fôlego e daqui a pouco eu te acompanho. Vai que estou só respirando aqui, mas eu vou conseguir te alcançar ainda. Entendeu? Então, essas coisas, né? A gente sabe que o diabo vai querer cansar um, ou vai querer cansar o outro, ou vai querer dizer que nada, vai-te embora, não quer, se vire. Não, tem que haver um equilíbrio. É por isso que a pessoa tem que sentar e conversar. Meu filho, vem cá, olha, eu quero o seu bem. Só estou dando um exemplo. Não, eu quero o seu bem, quero que você viva bem. Eu sei que você deseja viver bem, agora você precisa se fortalecer. Com a sua força você não vai conseguir. Pode ser que eu já tenha errado com você um monte de vezes, porque eu não conhecia a vontade de Deus. Hoje eu estou conhecendo. Pode ser que isso pareça estranho para você, mas eu queria que você pensasse nisso. Deixa o Senhor tratar contigo. Pronto, aí a pessoa ora com relação a isso, se mantém daquela forma. Ou seja, é agora começar a agir de uma forma que nunca agia. Do mesmo jeito vai ser com a esposa, vai ser ou a esposa com o marido, mas tem que haver isso, porque senão a pessoa diz, meu filho, você não quer não, então tá bom, você que sabe fazer o quê, eu já fiz minha parte, e pronto, se isola e deixa para lá. Não, querido. Nós precisamos entender que existe um que está lá dizendo, rapaz, tem futuro não. Tu vai ver se ele vai falar assim de novo. Tu vai ver se ela vai agir assim de novo. E somente para dizer que fez a parte dele. Porque o diabo não vai estar sempre lá do outro lado trabalhando. Pastor, quando o senhor falou nisso aí, licença, diácono, rapidinho. Aquele versículo lá de Amós 3:3, quando ele diz que duas pessoas não poderão andar juntos se não tiver em comum acordo. Quer dizer, nesse sentido que o senhor estava falando, deu para mim entender que duas pessoas não andarão juntos se não tiver acordo, mas o camarada empregou toda a diligência para trazer a pessoa para perto, de repente aquela pessoa não quis, mas ele empregou toda a diligência, no caso de puxar para perto. Claro, claro, até porque Amós, quando Amós está falando ali, né? Amós está falando entre o povo e Deus. Ele só, vocês querem andar com Deus? Querem. Então como é que vocês vão andar com Deus se vocês não concordam com aquilo que ele diz? Quer dizer que vocês querem andar com Deus, olha, não andarão dois juntos se não houver entre eles comum acordo. A gente sabe que tem casais e famílias que elas se mantêm, mas às vezes não é porque elas vivem em comum acordo. Às vezes tem um interesse financeiro, às vezes tem um interesse material, e aquela família se mantém ali por muito tempo, não é nem porque elas vivem em comum acordo, é porque elas dizem, se eu for embora eu vou perder meu direito, se eu me separar eu vou ter que dar o que eu tenho aos outros, e daqui a pouco fica ali todo mundo, então vamos ficar aqui explodindo pelas costas um com o outro, mas a gente fica, ninguém perde nada, entendeu? O pastor, é tipo amor real, né? Acabou o real, pronto, acabou o amor. Pronto. E outra coisa, e a gente ainda vai ver, né, ver que tem casais que eles casaram, e daqui a pouco o marido retrocede, a esposa retrocede, porque tudo começa neles, né? Porque as duas colunas maiores da família. Então um retrocede, o outro retrocede. A gente já viu casos aqui em outros lugares, que às vezes o menino já não tem muito desejo de ir para a igreja. A mãe retrocede, aí o menino corre tudo para o lado da mãe. Vou ficar mais manhinha, porque manhã não quer ir, eu fico mais ela. Às vezes o pai retrocede, aí o menino corre tudo para o lado do pai. Vou ficar mais painho, mais papai ou pai, sei lá, porque ele não quer ir para a igreja, a gente fica. Aí o pai, vai obrigar os meninos aí não. Ou senão a mãe, vai obrigar os meninos aí não. Aí quando é lá na frente, está os meninos, tudo dando problema, dor de cabeça, gravidez antes do tempo, quer viver uma vida de todo jeito. Aí a mulher vem, meu Deus, Jesus, faça alguma coisa. Tem como recuperar? Tem. Mas ela agora vai ter que colocar uma força que ela nunca colocou nem antes. E isso é algo que a gente precisa ser vigilante, porque senão a gente precisa entender. É claro que já tem outros casos, né? Que a mãe não vai para a igreja, mas diz ao menino, vá com seu pai, vá para a igreja, porque você tem que ir para a igreja. Às vezes o pai não quer ir, mas diz, vá com a sua mãe e vá-se embora para a igreja, rapaz. Tem esse negócio não. Mas tem pessoas que além de não ir ainda querem frear o resto da família, né? Mas mesmo assim, aí tem casal que diz, e agora pastor? Vou ficar com essa mulher, não quer nada de ir para a igreja. E fazer o quê? Fazer o quê? Se fortalecer e chamar para junto conversar. Olha, a gente pode viver muito melhor do que isso.
Não, mas é porque não sei o que, não sei o que. Volta um pouquinho, toma mais fôlego, depois chama de novo. Vem cá, vê. A gente ainda está vacilando, a gente sabe que o diabo anda em derredor, então a gente tem que se policiar com relação a isso. Se eu quisesse somente uma pessoa para fazer comida, arrumar a casa e lavar minha roupa, eu não tinha nem casado. Eu tenho aí, hoje é comida iFood, que a pessoa nem vai, já manda o dinheiro, compra, a comida chega em casa, né? Às vezes não é mais gostosa do que a do lado de casa, graças a Deus. Mas tem comida que é mais gostosa do que em muitas casas. Então o povo fica nessa, né? Então não é só isso. A gente não casou e assim não constituiu. Eu mesmo dizia isso, já disse muito isso, na verdade. Eu não casei somente para ter uma empregada, para lavar roupa. Se fosse assim, eu tinha ficado na casa de manhã, que era bom que só. Fazia nada. Dormia, me acordava, até a cama amanhã forrava, lavava a roupa, tudo cheirosinho, passado ferro. Mas eu amei uma esposa, uma parceira, uma companheira, para construir uma família. E quando a gente não conhecia Jesus, é para ir para os cantos mesmo, vamos embora curtir. Vamos para a bagaceira. Mas a gente não conheceu Jesus, então vamos todo mundo por aqui agora. E vamos todo mundo por aqui, entendeu? Porque isso vai levando a gente a entender que, claro, né, se o marido não está em Cristo, ele vai levar a mulher para a igreja. Ele vai para curtir nos bailes, nas festas. Mas se ele está em Cristo, ele vai dizer: minha filha, me acompanhe. Porque quando um quer ir para o lado, outro quer ir para o outro, é o diabo operando. É nada, né? É o diabo operando. Tem gente que não acredita, tem gente que não discerne, tem gente que não crê, mas é o diabo operando. Porque a Bíblia quem diz que ele veio para dividir, não veio para juntar. Ele atrapalhou a comunhão do homem com Deus. É claro que o homem sabia e deixou, quis, né? Mas daqui a pouco ele começou a querer tirar aquilo que Deus estabeleceu para a humanidade em todas as áreas. Fazer com que uma família não viva bem, fazer com que uma pessoa que tem um negócio viva lá, a ponto daqui a pouco ela dizer: eu vou me matar, vou tomar chumbinho, dar um tiro na cabeça, botar uma corda no pescoço. A ponto de uma família dizer: rapaz, eu vou desaparecer dessa casa. Como tem casos e casos aí, né, de que o marido vive mal com a esposa se separa dele e o diabo diz: mata ela, tu vai deixar, se eu fosse tu, eu matava ela. E a pessoa sozinha: rapaz, eu vou matar essa mulher. Daqui a pouco, todo dia a gente vê aí. Tem casos que é o contrário, né? A mulher diz: rapaz, eu sofria só com esse camarada, mas ele me deixa, arruma outro, eu vou matá-lo. Vai lá que mata o camarada. Não é o Satanás, não. Tem gente que não percebe, né? O pastor e o senhor falando aí, né? A Bíblia diz que aonde há contenda, a obra satânica. É como o senhor falou aí, né? Rapaz, se o homem está indo para a igreja, lá se fortalecendo e a esposa conta, então o diabo, aquele do diabo está no meio. É verdade, né, pastor? É verdade. E o senhor falando aí na criação de filhos, né? Em andar em unidade. Um homem de Deus, uma mulher de Deus que a cada dia vai compreendendo a palavra, ele não só vai ser um pai, ele não só vai ser uma mãe, mas vai ser um amigo, vai ser um companheiro, né, pastor? É verdade. Como o senhor falou aí, né, é verdade. Muitas das vezes, por falta de conhecimento e entendimento, ou por não discernir, N coisas que acontecem, o pai, é como o senhor falou, o pai chega e praticamente nem o filho chega da escola, muitas das vezes ele nem pergunta: e aí, como foi a aula? Rapaz, o que você está aprendendo lá? Está honrando a tua professora? Você está obedecendo ela? O que é que você está ouvindo? Tal. Pronto, isso é um pai amigo e companheiro. E isso é que o pai cristão tem que ir a cada dia com a compreensão da palavra e praticando, né? Da mesma forma a mãe. Porque, meu irmão, infelizmente, muitos pais e muitas mães, às vezes levam os filhos para o colégio, às vezes... Eu sei que chega um determinado momento que o filho vai ter que ir só, porque ele vai crescer e tem que ir, né? Mas eu fico meditando, muitos pais levam os filhos para a escola, chega lá, rapaz, não pergunta o que o filho está aprendendo, não pergunta como foi a aula, o que é que o professor está ensinando, o que é que o professor está explicando. Tem que saber, meu irmão, porque isso é um pai amigo, um companheiro, para que você possa entender e às vezes discernir lá, ó o que ela está ouvindo, ó, minha filha, veja, isso aí está fora. Veja o que a palavra diz, veja o que o Senhor nos diz na sua palavra. Então, não vá criticar, não vá apontar, não vá julgar. Vamos orar pela vida dele ou pela vida daqueles teus coleguinhas. Porque a gente sabe, irmão, essa juventude aí, o que eles querem implantar nas escolas e o que é que nós estamos implantando nos nossos filhos. Isso. Como pai e mãe, como amigo e como companheiro. Porque se a gente não implantar a palavra, né, pastor, ensinando, instruindo, fortalecendo, meu irmão, o mundo vai ensinar. Né, ministro? Eu ainda vou um pouco mais além ainda. Às vezes tem aquela mulher... Um relacionamento, são casados, não estão em Cristo. Aquela mulher apanha quase todos os dias, feito remédio, 3 vezes ao dia, feito remédio do marido. Aí, de repente, ela decide ir para Cristo. Aí vai para Cristo, os dois vão para Cristo. Ela vai primeiro, aí resgata ele.
Aí quando ele está em Cristo, ela abandona, despeja ele na igreja, como diz. E pronto, ele já está na igreja, pronto. Para mim agora o sossego vai... Aí sai. Aí de repente o camarada sai e volta igual aquela casa que o senhor falou, pastor. Né? Aquela casa que o diabo chega, vê a casa varridinha e se vê alguma brecha, entra, pronto. Às vezes, para ver, né? Aí se com o marido no natural é dessa forma, muitas vezes com o filho não tem essa consideração mesmo, não. Né? Deixa, despeja lá, acha que quem tem que educar são os professores, né? Quando chega do colégio não procura saber se está honrando, se está fazendo a tarefa direito. É uma série de coisas. E outra coisa, né? Porque, pronto, vê, aí a gente vai vendo que quando há unidade, então essas coisas elas começam a ser percebidas, né? E serem remediadas rápido, e serem ajustadas mais rápido. Porque se não há essa unidade, né, sempre vai haver aquilo. Também, tu é uma besteira com isso. Também tu pega muito no pé com aquilo. E essas coisas, elas vão dando uma brecha, né, para que, se for o pai ou se for a mãe, o filho vá tomando partido. E o diabo diga, rapaz, é isso mesmo. Ele agora vai... Tudo aí quando o pai fala uma coisa, aí o filho já vai dizer, bem que mãe diz que tudo só pega no pé. Ou senão, bem que painho diz que tudo a senhora pega no pé. E isso é algo, né, que eu sei que pode ser para que pareça algo de doido, mas é uma coisa tão real hoje para nós, quando a gente vai compreendendo a palavra, que a gente a cada dia precisa, como eu já falei aqui, não somente desejar ficar sensível para perceber as direções do Espírito, mas também para perceber as investidas do inimigo. Porque isso vai fazer com que a gente a cada dia tenha um certo cuidado com esse primeiro rebanho que Deus nos confia, né, que é a família, para que a gente possa conduzir eles, querido. E não viver aquela vida, né, de que, não, então tá bom, de todo jeito, vamos do jeito que vocês querem mesmo. Aí eu vou do jeito que vocês querem, o diabo desponta. Aí saiu, tu que é para mandar, tu não faz nada, então deixa que eu arrebanhe teu rebanho. E vai provocando destruição mesmo, sabe? E isso é uma coisa que tem que se ficar. Tu falou algo interessante aí, né? De que às vezes a mulher, ela batalha, ela busca, ela vivencia, ela ora, ela permanece, aí o marido se converte. Quando começa a vir para a igreja, a mulher que começa dizendo, vou hoje não, estou cansada. Não, vou hoje não. Aí mulher tem muito isso. Mulher, eu nunca vi. Mulher, me perdoa as mulheres que estão aqui nos assistindo, mas a mulher é muito mais sentida do que o homem, né? Ixi, mulher, também tu não viste não, ela nem me olhou, nem falou comigo, falou atravessado, nem me tratou bem. E mulher tem muito mais isso. O homem diz, rapaz, deixa de besteira, vamos embora. A mulher, não é assim não. Oxe. Aí já fica com aquela, né? Aí, e isso faz com que a gente vai vendo aqui que muitas mulheres, elas querem tomar a rédea do casamento. Meu filho, nós não vamos ficar mais naquela igreja, nós vamos para aquela outra, a mulher vai para outra. Aos meninos tudinho. Mas a gente vai sair. Vai, meu filho, sai daí, que aí tem uns falsos, é melhor ir para outra. Aí vai para outra. Quando chega lá na outra, aí daqui a pouco diz, rapaz, a gente não vai ficar aqui não. Um dia a gente vai ficar onde? Diz logo aí. Não, a gente vai para outro canto ali, vai para outro canto. Daqui a pouco o coitado dos meninos vão perdendo o ânimo. E vão começando a ter uma visão diferente de igreja. O marido já está marcando carreira para dizer, eu vou para o mundo, vou me destruir, me lascar logo e pronto. E isso faz com que aquela família nunca viva bem. E quem é que prevalece? Quem é que é glorificado nisso? É Deus? Não, querido. É o diabo quem está prevalecendo. É por isso que, outra coisa, né? A gente vai estar terminando 8h25, tá bom? 20h25. Então a gente só tem mais 8 minutos. Mas é outra coisa que é assunto para outros cultos, né? É que às vezes isso é que tem feito com que, em muitos casos, uma família não desfrute da unidade que Deus deseja. É porque, pelo fato das mulheres serem mais frágil, mais sensível, né? Mais emotivas, elas querem, de uma certa forma, influenciar tanto o seu marido, que o marido não para no lugar, o marido não avança naquilo que Deus tem para a vida dele, o marido não consegue governar bem a sua própria família, muitas vezes por causa disso, sabe? Pastor, isso que o senhor falou é muito sério, isso aí que o senhor falou, muito seríssimo. Porque muitas vezes a mulher quer tomar rédea, como o senhor falou. E a gente conhece um caso, eu vou falar o caso, e não sei se o senhor está lembrado, mas se eu falar, eu acho que o senhor vai lembrar, de uma mulher que ela queria tomar rédea, ela tomava rédea na casa dela. E de repente estava na igreja os filhos servindo, o marido servindo, ela servindo, de repente, por mulher ser muito almática, de repente via alguma coisa, vamos embora para outra igreja, e o marido sem querer, os filhos também já habituados ali naquele ambiente, aí já ia para outro determinado lugar, e depois saía daquele lugar, ia para outro, e essa mulher, ela morreu cancerosa,
por causa da desobediência, porque Deus já tinha falado com ela. E lembrando bem, não foi Deus que colocou o câncer nela, não. É porque quando uma pessoa vive guardando mágoa, rancor, inveja, ódio, ressentimento, é comprovado cientificamente falando que essa pessoa começa a liberar, né, coisas que vão como que intoxicando o seu próprio corpo, a ponto dela ter infartos, viver doente, ser hipertensa, essas coisas, sabe? Que quando a pessoa vive de bem, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, ela não vai morrer dessas coisas não, vice. O pastor Adilson, o ministro Del, né, falando aí esse caso que aconteceu, verídico, a gente fica pensando aqui, né, e meditando, né? Aí aquilo que o senhor falou inicialmente aqui, né? A gente discernir o operário de Satanás. Precisa crescer, né, para discernindo isso. Né, pastor? O homem, sendo cabeça, ir lá e explicar à esposa, rapaz, a gente tem que ficar aqui. Não olha para isso, não olha para aquilo, porque são pessoas que têm deficiência na alma, como eu tenho, como você tem. Vamos embora avançar, rapaz. Vamos, começa, né, a exortar, fortalecer, né, para que a ficha, eu posso dizer assim, caia naquela esposa, né? Da mesma forma, se for o esposo, a esposa, né, fortalecendo ele, rapaz, ó, vamos embora. Ali a gente tem recebido uma palavra que tem mudado o nosso casamento. A gente tem unidade, a gente tem andado em unidade e a gente tem que continuar perseverando, rapaz. Não olha, porque são pessoas, são homens e mulheres que estão aprendendo como a gente está aprendendo. Se o pessoal aguentasse ouvir, tem tanto assunto dentro disso, né? Porque são coisas que, às vezes, até já foi falado aqui em cultos, né? O escritor de Eclesiastes, se não me engano, ele diz, olha, de Cantares, tem cuidado das raposinhas, né? Porque apanhar as raposinhas, porque elas destroem a vinha, a nossa vinha que está em flor. Então, às vezes, são essas coisas. É interessante. Às vezes, vamos dizer assim, são coisas nossas mesmo, né? Às vezes, vamos dizer que eu digo, Márcio, a gente vai para tal canto. Aí, tudo bem. Aí, eu estou em outro ambiente, daqui a pouco eu me atraso para ir. E quando chega, você vai ter que ir agora. Você vai ter que ir, porque você disse que ia. Ou senão, não vou mais não. Olha. Aí o cabo, não, minha filha, vamos mais não. Aí vem mesmo. Então, isso não é investida, me perdoe pela palavra, não tem outra no momento, né? Mas as pessoas dizem, isso é safadeza. Não, querido, é uma influência mesmo. Que quando a pessoa passa a discernir, rapaz, quando fulano chegar, eu tenho vontade de dizer um monte de coisa, mas eu não vou dizer não. O diabo não vai roubar esse momento nosso, não. A gente vai, né? Eu estava lembrando do dia que eu fui para vender o carro. Aí a gente foi lá, o camarada falou, o Márcio disse, não passa lá não. Se tu passar, aquele homem vai terminar fazendo negócio e pra gente ir. Aí a gente passou lá, o camarada veio, a gente conseguiu fazer negócio. Aí Márcio já ficou tão assim, que o rapaz olhou assim, sabe senhora, não fica assim não, fica com raiva não. Amanhã vou viajar 2 horas depois, mas vocês vão. Aí Márcio, não, tudo bem, tá certo. Aí saiu, ela disse, eu não disse a tu. Aí já ficou, agora interessante, porque nesse dia, rapaz, toda a família foi dormir calado, né? Porque tinha feito, pronto, o que falar vai tocar fogo, vai tocar o estupinho, ó. Aí todo mundo calado, ninguém disse nada. No outro dia estava programado para a gente sair de 8 horas, a gente veio sair meio-dia, e todo mundo ainda naquela. Eu digo, rapaz, eu fiquei pensando depois, eu digo, rapaz, vê mesmo, né? Poderia ter causado um grande conflito, né? Poderia até ter dito, pronto, apoio, vocês estão falando demais, ninguém vai mais não. Pronto. Apoio, ninguém vai mais, quem manda que sou eu, acabou a história e pronto. Mas houve aquela certa sabedoria, né, que a pessoa dizia, poxa, claro, fulano ficou com raiva. Quem é que não fica com raiva aqui? Todo mundo fica. Mas o negócio não é ser dominado por ela. O negócio é ela vir e a gente dizer, rapaz, a língua doidinha para falar o que, mas não, vou falar não. Eu vou me segurar. E ser um apaziguador daquele momento, né? Mesmo sem palavras, para que o diabo não roube aquele momento de um passeio, de um almoço, de um momento de lazer, de um momento em casa, que é isso que hoje a gente está falando aqui, né? São essas coisas que destroem a unidade na família. E isso faz com que muitas pessoas vivam mal. Então, querido, fortalece no Senhor, na força do teu poder, porque o desejo de Deus é que você viva bem e a cada dia desfrutando de paz e alegria. O pastor Adilson, eu fico meditando aí, pensando no que o senhor deu esse exemplo aí, né, do que aconteceu na sua família. Se fosse um casal, uma família que não andasse em unidade, dentro do que tem aprendido da palavra. Foi-se embora a passeio. Ministro deu. Não é não? Rapaz, eu queria destacar hoje aqui, dentre várias pessoas que estão nos assistindo, né? Acredito que o pastor ainda está aqui, o pastor Diego e Leila,
Eu acredito que eles devem estar em Portugal. Não sei se eles estão de férias aqui na região. Mas um abração aí, pastor Diego, Leila, graça e paz. Esse casal tem sido bênção, né? Eles estavam, se não me engano, em Setúbal, em Portugal. Lá servindo, dando início a uma obra. E, rapaz, que bom. Então, a gente está chegando no finalzinho do programa. Eu ia dizer o programa, pelo fato do programa na manhã. Estamos chegando no finalzinho do culto, tá bom? Hoje, como você sabe, o culto é online. Mas nós também queremos falar, né, a respeito de dízimos e ofertas. Nesse tempo, querido, o diabo tem conseguido, investido, trabalhado, para que os filhos de Deus fiquem com aquele sofisma na sua mente. No tempo desse, eu tenho que ofertar, eu tenho que dizimar. Meu irmão, a gente tem que ser fiel ao Senhor em todo o tempo. Ah, mas é porque ele não está falando em valores, não está falando em quantia, está falando da atitude de ser obediente ao Senhor. Ah, pastor, olha, essa semana, eu estou somente citando um exemplo. Essa semana eu ganhei R$10. Pronto, R$10 não tem problema. Ô, pastor, e R$1, vou dizimar R$1, qual o problema? Deus não está vendo a quantia, querido. Deus está vendo a disposição de honrar a Ele. Então é isso que vai fazer toda a diferença. A oferta você sabe. A gente colocou hoje aí, né? A gente sempre está colocando nos cultos. Não fala muito sobre isso aqui ainda. O tanto quanto precisa para a gente entender mesmo. Mas você tem aí o número da conta. Se você deseja ofertar no nosso ministério, eu posso te dizer uma coisa, querido. Tem uma coisa, quer dizer, nós tratamos sério aqui todas as coisas, dentre elas as finanças. Então nós não estamos aqui por dinheiro, mas sabemos que a obra de Deus também ela é feita com dinheiro. Então a tua oferta, aquilo que você que congrega aqui dizima, pode ter certeza, meu irmão, que nós estamos fazendo investimentos, que está servindo para a glória de Deus. Como esse que está alcançando você essa noite aqui. Sabe por que nós estamos alcançando você essa noite aí na sua casa? Porque você oferta, porque você dizima. E o ministério vai tendo condições de ir comprando equipamentos. Nós já estamos crendo em uma câmara profissional, que vai dar uma qualidade maior, vai poder ter um alcance maior, vai poder fazer um trabalho maior, onde essas que estão aqui nos servindo hoje já vão para um estúdio lá do outro lado, porque esse ano é um ano de expansão e colheita, querido. Aleluia. Então se mantém firme, quero orar pela tua família, tá certo? E claro, e vamos estar encerrando daqui a pouquinho, tá bom? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por cada família aí do outro lado, Senhor, que foi alcançada nessa noite. Muito obrigado, Pai, pelo teu operar. Tu és bom, Pai, e nós cremos que o Senhor continuará nos dando entendimento e nos dando sabedoria dessas coisas que aparentemente são tão simples, mas vão fazer toda a diferença, Senhor, para a nossa vida e para a nossa família. Muito obrigado pelo teu Espírito, Pai, que a cada dia vai nos ajudando, nos lembrando, para que a gente cresça e a cada dia possa te representar bem na nossa casa e depois da nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, em meio aos nossos familiares e por onde a gente passar. Muito obrigado, Senhor, pelo teu operar essa noite aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diácono Valmir, se quiser falar alguma coisa aí, pode falar. Também quero mandar a graça e a paz para todo o povo de Deus, né, que estava mais essa noite, né, cada família sedente dessa palavra. O pastor, né, o Diego, o senhor falou, a sua esposa aí. E vai ficar gravado na página do nosso do Ministério Família Valoriza. Isso. Então você, se depois vai lá, assiste de novo e ouve, porque, meu irmão, o Espírito vai tratar mais contigo para que você avance em unidade com a sua família e assim poder fazer a diferença e alcançar outras famílias, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Olha, eu queria mandar um alô ainda aqui, todo abençoado aí para, deixa eu ver aqui, a irmã Elizabeth Figueiredo, que é a esposa do irmão Robson, né? Irmãozão nosso também aí. Suelen Carvalho, a esposa do Álvaro, né? Estão aí de bebezinho novo também. Graça e paz, Suelen. Um abração aí no Álvaro, a graça e a paz também. E as pessoas que estão aqui, a esposa do ministro Ladiael, a minha esposa. E o pessoal aqui, a graça e a paz também, tá bom? Sei que a gente fala em vocês todos os dias aqui, então fica ligado. A Eunice Edilene Santos, a irmã Edilene, graça e paz, irmã Edilene. E também um abração no Júnior aí. Então, pastor Diego e Leila, já falei aqui. Minha mamãe, a irmã Ivonete Santos. Um cheiro, mãe, benção, pai.
Que vocês possam ter uma noite abençoada aí. E amanhã não esquece, o nosso culto online estará começando às 19 horas em ponto. Fica atento, te programa durante o dia, pois eu sei que Deus vai continuar tratando conosco. Fiquem na paz em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada um de vós. Você aí na tua casa, diga amém em nome de Jesus. Aleluia. Para o louvor da sua glória, sua palavra nos gerou, para manifestarmos seu poder, nos desta unção de Cristo, para vivermos sua santidade. Vieste em nós fazer morada, para expressarmos seu amor. Com Cristo somos um. Para o louvor da sua glória, sua palavra nos gerou, para manifestarmos seu poder, nos deste a unção de Cristo, para vivermos sua santidade. Vieste em nós fazer morada, para expressarmos seu amor. Com Cristo somos um.